Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast do nosso projeto de pesquisa física lúdica, teatro, música e podcast. E hoje temos um tema extremamente interessante para que a gente consiga evoluir no campo educacional. Trago para vocês a presença de Andresa. Andresa, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. E aí começa, Andresa, se apresentando. Quem é você, quem é a Andresa para o nosso podcast? Então, obrigada, Carlão, professor Carlão. Eu sou Andresa, sou uma mulher branca, estou usando o vestido azul com detalhes de flores em tom creme, uso óculos, sou branca, acredito que já falei, tenho 1,68 m. Eu trabalho com a inclusão, já tenho pouco mais de 15 anos, estou no IFRN há 11 anos e obrigada pelo convite, Carlão, é uma honra participar desse projeto tão bonito, um projeto que realmente traz, como você me falou anteriormente, a inclusão e a ciência, duas coisas que andam de mãos dadas e são, do meu ponto de vista, no âmbito educacional, indissociável. Eu sou intérprete de Libras também. Gente, eu também vou me apresentar, tá vendo, gente? A gente tem que ter muito cuidado, né? O tema era inclusão e eu acabei cometendo essa gafe, peço desculpa. Então, eu sou branco, tenho 1,84 m, estou usando óculos, cabelo curto, estou usando uma camisa azul, acho que é com alguns detalhes, né? Umas pintinhas brancas, tá certo? E seja muito bem-vindo. E a calça é uma calça preta listrada, tá? Então, pensando que esse podcast ele vai alcançar o maior Perfeito. Número de pessoas possíveis e de repente uma pessoa com cegueira, uma pessoa cega vai assistir esse podcast e vai só ouvir as nossas vozes. Mas quem são os donos dessas vozes? Como eles são? Eu acabei esquecendo de dizer que nós estamos sentados e ao fundo nós temos uma cortina verde ondulada. É isso? Eu acho que sim. Eu sou péssimo em detalhes, viu? Dois. Gente, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com a Andresa num programa aqui do IFRN chamado Jovem Potiguar, né? Nós tínhamos uma aluna que tinha deficiência auditiva, é isso mesmo? Tá certo, né? Essa denominação. E aí, gente, eu pude comprovar em apenas 3 meses a evolução que essa aluna teve do início até o final do curso. Inclusive, essa aluna teve participações brilhantes em uma das apresentações que era na disciplina de atendimento ao cliente. Acho que você lembra bem disso, Andresa. E ela deu um show na hora de fazer a apresentação. Houve uma sinergia tão grande da turma em que 2 alunos acabaram desenvolvendo muito Libras, né? E foram decisivos. Foi feito um atendimento simulado a uma pessoa com deficiência auditiva. Então isso mostra realmente a importância da inclusão. Às vezes, eu acho que você pode falar melhor que eu, mas eu vou falar da visão de um leigo, né? Há muita discriminação ainda, né, com as pessoas, que você pode falar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente constata o grande benefício que está sendo dado àquela pessoa, e o mais interessante, né, na visão de um leigo, é o aprendizado que você tem. Você acaba aprendendo muito mais com aquele aluno que sem aquele aluno. Né, Andresa? Como é que a gente pode falar dessa dicotomia que existe dentro do processo ensino e aprendizagem, que deveria ser inclusivo, mas a gente sabe que ainda... A gente pode dizer que ainda está engateando, Andresa, ou já está tendo avanços ainda no processo ensino e aprendizagem? Então, Carlão, eu costumo dizer que a escola, desde que ela foi projetada como sendo inclusiva. A escola deveria ser para todos, mas aí a gente sabe quantos todos cabem no seu todo. Esse é um pensamento que eu carrego em mim, porque a escola foi feita para todos. E falar que a inclusão está engateando, eu fico muito triste, mas é isso que a gente vê. Ela começa agora a despontar, né, a ter mais visibilidade diante de um cenário pandêmico. Se a gente for voltar um pouquinho, isso se tornou destaque por conta da pandemia.
Mas a inclusão é algo que está aí, por exemplo, a comunidade surda, se a gente for focar nos surdos, desde a antiguidade até a Idade Média, meados da Idade Média, os surdos eles não podiam ter vida social ativa. Eles eram considerados pessoas incapazes, porque eles não ouviam e nem falavam. E aí, na Idade Moderna, e aí falando da comunidade surda, o que é que nós temos? A ciência e a religião, o campo médico, nos estudos científicos com as pessoas com deficiência, com foco na surdez, para identificar o que era aquilo. E aí muitas atrocidades aconteceram em relação a isso, né? Houve casos de que os surdos tinham um crânio perfurado para identificar o que era. À época, a Igreja Católica era uma das que juntava os surdos e acreditava-se que se perfurasse o crânio, se o espírito mal saísse e ele permanecesse vivo, ele voltaria a falar e a ouvir, então ele estaria liberto dessa situação. E não tão longe disso, nós estamos focando apenas na comunidade surda. Nós estamos com a língua de sinais, que tem o quê? Um jovem de 24 anos, é uma língua muito jovem, então a gente pode dizer sim, estamos engateando. Porém, os surdos e as pessoas com deficiência sempre estiveram conosco desde que o mundo é mundo. As escolas começam a ter destaque, por quê? Porque no período pandêmico é como se tivesse posto uma lupa e começaram-se a enxergar essas pessoas, porque ela foi gritante. Né? Ter o ensino à distância, ter essa coisa remota, os pais que não conseguiam lidar com isso. E aí a inclusão, ela começou a fazer um boom. Mas não de forma... Não tem nada negativo que não seja positivo, né? Então, com esse olhar, passou-se a observar mais a pessoa com deficiência e passamos a ver aquela pessoa que sempre está mexendo as mãos na TV, porque os intérpretes de Libras, focando na comunidade surda, começaram a entrar em destaque. Eram shows com interpretação, todos os holofotes, vamos dizer assim, voltaram-se para os intérpretes de Libras, porque à época tínhamos um presidente, né, que adotou a interpretação de língua de sinais, muito embora de forma muitas vezes desrespeitosa, mas a partir disso, com a pandemia, tornou-se claro, ou ficou bem evidente essa questão da Libras. E aí as escolas, consequentemente, começam a se remexer. Nós precisamos, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. E aí agora, dentro da nossa realidade, voltando para o projeto Jovem Potiguar, nós temos uma aluna surda que tem 17 anos, se eu não me engano, ou fez 18 anos agora, é mais ou menos a idade dela. Ela está terminando o ensino médio e não tinha conhecimento de mundo. Aos 18 anos, praticamente, tendo intérprete de Libras em sala de aula, que muita gente acha que o intérprete tem um intérprete e está salvo. E aí tem uma ressalva, o intérprete ele pode ser o anjinho ou o capeta. Porque ele pode tanto conduzir o surdo de forma adequada, como ele pode fazer uma desconstrução total. Andresa, eu sempre fico pensando na seguinte situação. Nós temos 5 sentidos, não é isso? Então, me corrija se eu estiver errado. O deficiente auditivo, ele tem um olhar mais apurado de que a pessoa sem essa deficiência. Isso ocorre, geralmente? Por quê? Porque nós, ouvintes, nós ouvimos qualquer ruído como? Ouvido. É bem aguçada a nossa Sim. audição, né? A gente pode considerar assim. E os surdos escutam com os olhos. Então, a percepção visual do sujeito surdo, ela consegue ter uma amplitude que a gente, para nós, que não desenvolvemos essa habilidade porque não precisamos. Eu fiz essa pergunta, Andresa, porque é exatamente isso. O comércio, de um modo geral, poderia ver essa habilidade da observação como um fator determinante para aumentar os lucros de suas vendas.
Tem sentido essa Tem sentido. Inclusive, eu agora me fugiu o nome da revista, que eu sou assinante de uma revista de inclusão, e um determinado ramo de empresa, se eu não me engano, voltado ao gênero alimentício, ele começou a observar que contratando os surdos a produção tornou-se maior. Por quê? Porque eles são visuais, precisava passar por aquela linha de produção e eles têm uma percepção visual e não têm as conversas paralelas. Por quê? Porque as conversas nos atrasam, quer queira, quer não. Enquanto eu converso, a minha percepção ela vai estar um pouco comprometida. E já tem alguns anos que eu li esse artigo que falava sobre isso. E sim, se você tiver um surdo, por exemplo, no supermercado, para fazer reposição das prateleiras, daquelas gôndolas que vão ser observadas, data de validade, alguma coisa que esteja inadequado, tudo que é visual para o surdo é muito evidente. Olha aí, gente, você que é do comércio, dono de uma empresa, está pegando uma dica interessante da Andresa, né? Veja que eu não conhecia esse estudo que a Andresa está falando, isso vem na minha percepção diária, e aí segue essa dica para você, né? Você pode procurar aí a sua associação de deficientes visuais aqui de Santa Cruz, ou do mundo de surdos. Me perdoe, é porque eu já estava pensando em outra coisa aqui. E aí você tem essa opção de realmente ter um funcionário que vai se destacar, como a Andresa colocou. Aí, André, falando agora sobre o deficiente visual agora. Está sendo desenvolvido um projeto lá no NAPNE com a Luana e a Andréa, inclusive será uma das entrevistas futuras do nosso podcast, em que a gente vai trabalhar o ensino de física na acústica, ou seja, o estudo do som. Aí veja, do mesmo jeito que o deficiente auditivo ele tem uma percepção visual maior, o deficiente agora visual ele vai ter uma percepção auditiva maior. Aí quando a gente fala em física, estudo do som, aí você tem as notas musicais, que vai do Dó, que é mais grave, até o Si, que é agudo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, baseado nessa premissa que você está me dizendo, então o projeto eu acredito que já possa tentar caminhar nessa percepção auditiva mais apurada do deficiente visual, né? E aí você já imaginou dentro de uma sala de aula, quando você tem esse deficiente visual, em que ele pode contribuir ativamente no processo de ensino e aprendizagem? Muito. No campo da pessoa com deficiência visual, aqui, por exemplo, na cidade de Santa Cruz, nós temos, conforme dados do IBGE, ainda de 2010, nós temos aproximadamente, conforme as perguntas feitas no último censo, no penúltimo censo, nós temos aproximadamente 110 pessoas com cegueira. Mas estamos numa cidade que não existe nada para cegos, não existe nenhum centro de atendimento de apoio a pessoas cegas e às pessoas que perdem a visão ao longo da vida, seja por um glaucoma, seja por um acidente, seja por diabetes, para ter reaprender a utilizar, né, aprender a enxergar o mundo de outra forma. Então, a pessoa que tem deficiência visual, a pessoa cega, né, porque nós dois somos deficientes visuais porque usamos óculos, mas a pessoa cega, ela tem sim uma percepção auditiva bem mais aguçada do que a nossa, porque ela é trabalhada todos os dias e nós não temos esse trabalho porque nós dividimos a nossa percepção entre o visual e o auditivo. Então, se a gente traz isso para fazendo aqui uma metáfora, então aí com 110 deficientes visuais já dava para ter um vereador eleito, né? Só vereador? Eu trabalhando com números, né? 110 vezes 5, geralmente são 5 pessoas, já dá mais de 500 votos. Isso. E se você for trabalhar no campo da pessoa com deficiência na cidade de Santa Cruz, nós temos aproximadamente 26% da população com alguma deficiência. E a maior deficiência é deficiência física, problemas de mobilidade, né? Mobilidade reduzida. E aí nós temos uma ponte aqui que divide a cidade, e essa ponte nada é acessível para pessoas que usam cadeiras de roda, para pessoas que são cegas, que precisam da bengala. Elas não têm autonomia ainda, porque a inclusão na cidade, a inclusão educacional, e eu volto para a educação porque isso é uma questão de educação. Sim. Então, a inclusão educacional, a ciência que estuda tudo isso, ainda está aquém na nossa região.
Então, eu penso que esse podcast é muito importante, principalmente ele sendo divulgado entre as instituições, entre as pessoas que começam a despertar esse olhar, porque, por exemplo, a gente traz a música para a pessoa com deficiência visual. Há 12 anos atrás, eu fui a São Paulo, num bairro chamado Cangaíba, e fui para um evento musical que tinha, de uma determinada igreja, tinha para lá de 1000 pessoas. E tinha alguém regendo, e tinha lá um órgão lindo, maravilhoso. Quem conhece órgão tem, né, os dois teclados e um pedal. E de repente parava e fazia, e parava todo mundo e continuava. E alguém me disse, quem está tocando é uma surda. Eu falei, uma surda? Apesar de trabalhar com a surdez, mas até 12 anos atrás eu achava que não poderia. E ela estava lá tocando, acompanhando visualmente, e não me pergunte, ela em nenhum momento desafinou. Pelo contrário, ela ajudava a orquestra a afinar os instrumentos. Beethoven era surdo. Isso, ele ficou surdo. Ele ficou depois. Depois, então. Isso. Sua última, as histórias, a história sobre ele diz que a sua última composição, ele cerrou os pés do piano, né? Era de madeira a sua casa, por certo, e começou a tocar com a vibração do som. Ele foi fazendo a sua composição, né? A última sinfonia de Beethoven. Perfeito, era isso mesmo, era isso. Então quer dizer que ele adquiriu a surdez depois. Isso. Retificando, obrigado. Gente, esse projeto, falando um pouquinho que a gente está desenvolvendo, Andresa é do NAPNE também, tá? Devido às suas atribuições, ela não pôde participar ativamente do projeto, mas aí posso contar com você, né? Sempre. Eu sei disso, você é um amor de pessoa. Então esse projeto, gente, ele está sendo desenvolvido, ele está na sua fase inicial aqui no IF. E aí a gente vai sempre estar comunicando a vocês, né? No nosso projeto, ele inclui não só a parte ligada ao NAPNE, mas a gente também tem a parte da música, do teatro, inclusive a peça teatral que está sendo desenvolvida, a gente também vai fazer a parceria com o NAPNE nesse sentido, né? O Alessandro, que é o coordenador atual do NAPNE, é o que está sendo responsável por algumas músicas que já estão prontas, e em cima disso a gente vai formalizar. O objetivo do projeto, gente, no final, é a gente produzir um artigo. E quem sabe, né, Andresa, com esse artigo aí a gente possa até virar uma publicação e que o IFRN, como você disse, eu até peço desculpas quando eu falei na fase embrionária, porque era do ponto de vista prático, né? Sim, do ponto de vista teórico já era para ser, mas na prática a gente percebe que estamos muito a desejar. Estamos muito a desejar. Nós temos aí, falando da nossa casa, nós temos a lei de cotas, que abre os portões, e isso é perfeito, isso não tem nada inadequado, mas os profissionais que nesta casa atuam não estão preparados. Isso é um impacto. Nós temos uma pesquisadora, Montoan, e ela diz o seguinte, que a inclusão ela vem para ressignificar o fazer da escola, ressignificar a identidade do professor, da instituição, porque assim, ela mexe com todo mundo. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, é muito ruim. Então, por isso que há tantas barreiras para que a inclusão seja de fato efetivada. Andresa, todos aqueles que estão agora observando aqui o podcast, eu queria fazer um desafio aqui para você. Então vamos dizer que eu vou andando aqui na rua de Santa Cruz e encontro alguém que tem dificuldade auditiva. Qual seria a saudação que poderia ser feita em termos de empatia com aquela pessoa que tem dificuldade auditiva? Quem não conhece nada de Libras, qual o símbolo que poderia começar um primeiro contato, um relacionamento interpessoal? Teria alguma dica que você poderia dar? Qual seria o símbolo? Para quem não entende nada de Libras, você teria alguma dica nesse sentido? Sim, que aí é algo que eu sempre falo muito antes da pandemia. Nós estamos ficando tão desumanizados e tão informatizados que perdemos essa essência da empatia, como você falou. Às vezes as pessoas ditas normais, não precisa ter nenhuma deficiência, não é empático, acolhedor com o outro. Então, apenas se você olhar com aquele sorriso, com aquela intenção, você encontrou com a pessoa e você fazer bom dia, mesmo que você verbalize, mas a sua expressão determine que você está sendo acolhedor. E aí nesse desafio que você está trazendo, Carlão,
Eu coloco para você que todos nós sabemos Libras. Todas as pessoas usam Libras sem nem perceber. Em casa, na escola, na rua, e eu vou te dar um exemplo. Se porventura você está saindo de casa e você esqueceu o seu celular, mas se você gritar, você está dentro do carro, sua esposa não vai te ouvir. Como que você fala para ela que esqueceu o celular? Como que você faria? Assim? Seria assim? Assim? Ou seja, algo volta. Exatamente. Legal. Se você pedisse o boné, o seu boné para ela, como você faria? Exatamente, isso é boné em Libras. Se você estivesse distante dela e pedisse um café, como você faria? Exatamente, ó, pegando na xícara. Lembra que Libras é visual. Então, a gente pega assim na xícara e isso é café. Então, Perfeito. nós usamos diariamente sinais, né? Não, são sinais que a gente utiliza e não percebe que é a língua de sinais. Perfeito. Então, se eu encontro alguém, como que eu vou dizer bom dia? Simplesmente assim. Posso fazer isso? Oi, olá, tudo bem? Andresa, que contribuição você está dando aí. Então, gente, você, fica atento de você ser mais um elemento em que vai fazer mudar a vida das pessoas, né? Porque eu acho que você colocou bem, Andresa, que as pessoas precisam um pouco de atenção e de carinho. Não sou um deficiente, digamos assim, porque você já deixou bem, nós também somos deficientes visuais. A empatia, ela é universal, né? Isso. Pronto. Gente, então, Andresa, eu vou pedir só para você fazer o seu comentário final. Quem quiser conhecer assim, o NAPNE aqui do IF, está de portas abertas para a população? Sim, sim. O NAPNE, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do IFRN, está de portas abertas para toda a comunidade, que, aliás, Carlão, o IFRN, como nós sabemos, ele foi concebido pensando na comunidade, principalmente nas pessoas que estão em desigualdade em relação a tantas outras. Então, sim, o NAPNE está de portas abertas para receber todas as pessoas que assim quiserem conhecer o núcleo, como também conhecer essa instituição que eu costumo dizer que é a Casa dos Sonhos, para quem realmente tem interesse, que queira vir para cá, estamos de portas abertas. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez essa brilhante contribuição da Andresa, e o projeto também está de portas abertas para você, empresário, que queira realmente dar um upgrade, uma visão diferente, para que você possa até trabalhar de uma forma mais enfática com a inclusão. E você mesmo viu, você pode aumentar os seus lucros. Sim. Tá? Então agradeço a você, muito obrigado, Jackson, pela filmagem, muito obrigado, Andresa, como sempre maravilhosa, e até o nosso próximo podcast.